Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Conexão Contabilidades. E hoje eu estou aqui com uma das referências, uma das contabilidades referências aqui em Guarulhos, e nós vamos falar com o Dejair Zaghetto. É isso, né, Dejair? Perfeito, é isso mesmo. Ele vai contar um pouquinho da história dele, compartilhar um pouco sobre a Triângulo Contabilidade e a gente vai ver as particularidades. E claro, né, poder pegar algumas dicas, porque somos todos contadores, é um programa voltado para contabilidades, então, de repente, alguma coisa que for falada aqui vai de encontro com o que você está passando aí, algum anseio que você tenha, alguma dificuldade que você já passou ou algo que você se identifique para melhorar e crescer mais ainda o seu negócio. Então, prestem atenção, fiquem ligadinhos que começa agora o nosso podcast Conexão Contabilidades. Jair, prazer imenso estar recebendo Prazer você. é meu. Muito obrigado por você ter aceito o convite, estar vindo aqui falar com a gente. Eu já conheço a Triângulo há muitos anos, né? Gosto bastante do pessoal de lá. Embora não vá fisicamente lá, a gente faz acompanhamento até pelos núcleos de contabilidade que a gente participa, né? Compartilha o Rogério, né? Que ele está sempre muito presente. Sempre uma pessoa muito agradável, muito séria. Então, eu fico muito feliz que vocês estejam hoje num desses nossos primeiros programas, né, que a gente está iniciando aí desse podcast para contabilidade. Jair, me conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória. Você sempre foi contador, você sempre esteve ligado, né, à área de contabilidade. Como é que é? Me conta um pouquinho sobre você. Vamos lá, que essa história é um pouco longa. Eu comecei em contabilidade lá na década de 80, tá? Já com 16 anos, foi o meu primeiro escritório contábil. Tinha ali 16 anos e comecei e me apaixonei. Foi uma coisa assim de primeira. Quando eu comecei a fazer aquilo, a identificação foi muito forte, tá? Então dali para frente aí foi a especialização, faculdade, na década de 90, comecinho da década de 90, e dali para frente só escritórios de contabilidade. E toda essa rotina que a gente vive ali, né? Balanço, balancete, e isso fala muito comigo. Me identifiquei muito com essa área. E essa é a minha trajetória. Comecei ali em 86, o primeiro escritório contábil. Depois entrei em uma empresa, novamente em um escritório contábil, onde eu fiquei 16 anos. Ali eu entrei como um auxiliar contábil e fui galgando ali até chegar a gerente do escritório e depois sócio. Saí de lá em 2007. Você foi sócio de qual empresa? Da Organização Contábil Brasileira. Ela fica lá em São Paulo, na Avenida Ipiranga. Fui sócio ali durante uns 10 anos. Nossa, bastante tempo, Fiquei hein? 16 anos lá e fui sócio durante 10 anos. E saí de lá e vim para Guarulhos. E aí começou a minha trajetória em Guarulhos. Mudei para cá e queria trabalhar próximo de casa. Foi quando eu conheci o pessoal da Triângulo e fui direto para lá. Comecei ali também só como coordenador da parte contábil. E dali em diante foi subindo até que aconteceu tudo o que aconteceu, uma revolução. Eram 3 sócios mais antigos e eles se separaram, já estavam cansados. E aí entrou o Rogério e me chamou para essa nova etapa aí da vida e estou muito feliz na Triângulo. Ai, que bacana. Então, é uma história diferenciada, que algumas pessoas elas começam por diversos caminhos, né? Em algum momento se cruza com a contabilidade, né? E depois desse momento de encontro com a contabilidade, que eles tocam em frente aí, seguindo na área. E você sempre, né? Desde sempre, você sempre esteve ligado à área de contabilidade e sempre gostou. Sim. Olha que incrível. Eu comecei a trabalhar em uma fábrica ali, metalúrgico, mas ali aquela coisa de primeiro emprego, coisa e tal, e depois logo em seguida a contabilidade, e aí não larguei mais. Olha que bacana. E o que você sentiu assim de desafio quando você saiu da parte onde você era só um empregado, né? Mesmo com um cargo bom, chefia e tal, mas você decidiu sair de empregado para empregador. Qual foi assim, a maior dificuldade que você teve? Isso falando lá da primeira empresa da qual você foi sócio.
A dificuldade é aquele choque de realidade. Quando você é funcionário, você tem uma liderança, você não olha as contas, você não olha o todo, né? Porque a gente está ali setorizado muito naquele setor e a gente não consegue enxergar o todo da empresa. E esse choque de realidade, quando você olha tudo e você vê que tudo está interligado, porque é o CNPJ em cima que responde por tudo que está embaixo. E naquele momento você só respondia por uma fatia daquilo. E quando você vê o todo, você vê a responsabilidade que aquilo traz, folha de pagamento, enfim, todas essas questões, né? Aí foi um choque bem forte, mas um grande desafio também. E tem que ser feito, né? A gente tem que empreender e tem que encarar aquilo ali e fazer o que tem que ser feito. É bacana. Eu acho que a diferença está aí, porque quando a gente trabalha por conta, a gente não pode ver só um pedaço, só um setor. A gente tem que olhar tudo. E para quem está vindo já de uma trajetória que você estava do outro lado da cadeira, né? Você era um empregado, você está muito habituado a ver ali o teu departamento fazer aquilo com excelência, fazer aquela entrega perfeita. Mas os demais departamentos não é problema seu, não é uma preocupação sua. Então, e qual momento que você vai parar para falar, vou estudar sobre isso? Não é verdade? Exatamente. E aí, é claro que a gente tem noção, a gente sabe que tudo isso precisa ser visto, precisa ser muito bem analisado, calculado, planejado. Mas quando a gente vai para um negócio próprio, a gente se depara ali com, e agora? Agora eu tenho tudo isso aqui para olhar, todas essas esferas, e eu também tenho que trabalhar, eu tenho que atender, eu tenho que gerenciar. Como é que faz, né? E eu sempre falo que os profissionais da área de contábil, eles são muito técnicos, eles são treinados, preparados o tempo todo para fazer uma execução perfeita do técnico, né? Correto, É o correto. técnico, você tem que saber conversar com o cliente, falar sobre as alíquotas com ele, tem que falar sobre ST, você tem que falar sobre a legalização da empresa que está irregular, por que a certidão não está saindo, você tem que analisar e ver os lançamentos do balanço se estão corretos ou não, para apresentar os números para ele, falar onde ele pode melhorar, mas a gente não estuda, ou pelo menos não estudava, né, na época, para como é que eu vou gerir a minha empresa de contabilidade se eu tiver uma empresa. Quais são os pontos que eu tenho que prestar mais atenção e como que eu faço no momento de dar prioridade por qual departamento começar, ou pelo menos por qual ter uma visão mais ampla. Isso a gente não aprende. Não aprende. Isso, na verdade, a gente, na maioria das vezes, até eu participo de vários núcleos de contabilidade de São Paulo, de Guarulhos, do SESCOM, aqui da associação, a ECG também como entidade local, né, que é só de empresas de contabilidade. E ali o que a gente conversa muito? A dificuldade que o empresário contábil tem de gerir seu próprio negócio. Ele consegue, Perfeito, com excelência, orientar os seus clientes de onde que está o problema dele, como que ele pode melhorar aqueles números e tal. Entrega, na maioria das vezes, com perfeição, todas as obrigações que tem junto ao fisco perante a empresa das quais a gente trabalha. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de gerir nosso próprio negócio. É uma coisa meio maluca isso, né? Realmente é meio maluco. Hoje a gente tem mais informações. Naquela época a gente não tinha tanta informação. Hoje aí com esse pessoal que chegou agora, muito voltado para a tecnologia. Então você tem muitos fóruns, muitos debates e cursos. A gente vai escalando mais, vai vendo o que é importante, o que? A equipe, engajamento de pessoas, vai vendo o que é bom, o que é importante também o processo e que essas pessoas estejam engajadas no processo. E cada um tem o seu perfil, né? Se você põe uma pessoa na contabilidade, talvez ela renda mais no fiscal. Então, essa análise de pessoas com o casamento do processo é que uma hora ou outra, ainda não aconteceu, mas vai levar a gente a uma empresa autogerenciável, né? Que ela se ela funciona sozinha. Então, a gente está caminhando para isso. Fácil? Não. Não é. Fácil. E você tocou num ponto aí que eu não falei e que nos programas anteriores também a gente nem abordou. Mas com muita inteligência, de uma forma muito sutil, você falou que eu acho que é o grande pulo do gato, né? O olhar para o profissional que está trabalhando ali com você. Sim. Ele está
indo bem, ele está bem, na função que você está conseguindo como empresa extrair o melhor dele e ele está feliz em estar ali. Né? Muitas vezes o profissional ele é excelente, mas de repente ele não está tão inserido na empresa, ele não está tão engajado porque ele está mal alocado, ele está num departamento que de repente é o que ele sabe, mas ele poderia render muito melhor se ele estivesse indo para outro trabalhando exatamente. Em outro. Então, você tem que ter aquele olhar, né? Até isso a gente tem que ter. Né? Perfeito. A parte da gestão de pessoas, que é uma coisa assim, que também é difícil de lidar. Até para quem estuda já é difícil. A gente não. Lá atrás, a gente não está preocupado com isso, está preocupado em aprender a parte técnica, né? De fazer tudo certinho, para não dar nenhum tipo de prejuízo para o cliente. E aí a gente precisa entender que também a parte humana, de você cuidar, olhar para o teu profissional, né? Dar boas condições de trabalho para ele, física, estrutural, né, psicológica, é muito importante porque vai fazer com que ele se sinta mais feliz, ele se sinta mais à vontade para se desenvolver mais e poder dar uma entrega com qualidade para a empresa. Porque é isso que a empresa visa. Hoje nós temos na Triângulo, a gente tem já um controle de performance, a gente tem um controle de acompanhamento das equipes, que isso está abrindo nossos horizontes, na verdade, né? Porque antes a gente não tinha nada disso, não tinha um RH, não tinha isso mais voltado para esse pessoal. E a gente não costumava fazer assim, o porquê. Por que que não está rendendo? Não havia essas perguntas. Não estava rendendo, simplesmente troca e vida que segue. Não. Hoje a gente tenta entender a pessoa, trabalhar a pessoa, o desenvolvimento dela. Porque quando você desenvolve, você capacita, aquela pessoa não volta a ser o que era antes. Ela consegue enxergar e ela se torna uma pessoa de alta performance. Isso tem dado muito certo. Ah, que bacana. Conta um pouquinho pra gente como é que é, porque assim, a Triângulo é uma empresa conceituada já aqui no mercado em Guarulhos. Ela está há quantos anos só aqui? Trabalhando na área? Quantos anos nós temos aí de Triângulo? Eu estou apenas há 12 anos na Triângulo. Há 12 anos, mas a Triângulo existe há... A Triângulo existe há 53 anos. Pouquinho de tempo, né, gente? Quase. É uma referência, porque ela é bem novinha, está engateando. 53 anos de mercado. Perfeito. É uma empresa que já passou de algumas gerações, né? Exatamente, ela tinha 3 sócios. O seu Fernando, o pai do Rogério, faleceu. Mas antes de falecer, ele tinha adquirido a empresa do irmão dele e de um outro sócio. E ele trouxe para cá e mudou aqui para o lado da associação. Acho que tem uns 2 anos que eles estão para cá, né? Isso, exatamente. Isso. Aí com a morte dele, o Rogério assumiu e me chamou para a sociedade. Ah, perfeito. Então isso já tem 3 anos. 3 anos. Você chegou na Triângulo há 3 anos. Não, eu cheguei há 13 anos. 13 anos? Mas eu sou sócio há apenas 3 anos. Ah, tá. Você desenvolveu todo esse trabalho e tal. Isso. Pegando afinidade, tudo. E aí, nos últimos 3 anos que te fizeram a proposta, você entrou como sócio. Perfeito. Isso e mesmo. Como é que foi essa aceitação interna? Como é que foi a sensação sua e a receptividade dos colaboradores em saber que agora, ele não é mais um igual a nós, agora ele é um dos sócios também. Isso foi aplaudido, foi uma coisa que serviu de apoio, de assim, para eles? O que você acha? Eu acredito que sim. Eu entendo que a sua pergunta está direcionada. Houve algum constrangimento, sabe? Aquela coisa? Não. Nem seria mais assim, a questão de constrangimento, mas seria assim, naquela possibilidade deles olharem lá e falar assim, será que eu também, se eu fizer um bom trabalho, estiver legal, um dia eu também posso ser sócio da empresa? Porque a gente está falando de uma empresa de 53 anos, quantos funcionários tem a Triângulo hoje está com 32. 32 funcionários, a gente vê que não é uma empresa pequena. 32 funcionários, 53 anos no mercado. Bem estável. Você pode abrir aqui para a gente, para o pessoal que está seguindo a gente, para saber quantos clientes tem? Aproximado. O Rogério vai me matar, mas em torno de 400. Mais ou menos uns 400 Mais clientes. Ou menos, isso. Então, vocês veem, a gente está falando de uma empresa já conceituada, grande no mercado, e que ela vem com uma tendência que nos outros programas a gente vai falar também disso, sobre empresas que abrem um leque para grandes profissionais, grandes talentos que ela tem dentro da empresa, da qual ela não quer abrir mão. Então, como é que ela faz isso? Chega uma hora que a gente, como ser humano, a gente quer mais, aí você vai indo. Aí fala assim, poxa, mas agora não tem mais nenhum cargo, né? Aí agora eu vou fazer o quê? Vou ficar parado? Ou será que eu vou tentar
novos horizontes. Então a empresa fica ali de olho e fala, não posso perder esse talento. Eu acho que ele vai poder agregar muito mais se agora ele for para um outro patamar. Que aí o patamar vamos virar sócios, né? Essa é a proposta que funciona assim. Então tem muitas empresas que estão migrando para esse lado. É claro que existe aí um debate para a gente discutir em outros programas assim, infinito de várias avaliações que têm que ser feitas antes, né? Vários formatos que existem de se fazer isso, mas é bacana porque eu imagino que seja uma forma de motivar, né, as pessoas que estão ali, que estavam ali do seu lado e falou, poxa, mas eu já estou, de repente, 10 anos, ele está aqui há 13, por que ele foi e eu não fui? Aí o outro, 20, por que eu não fui e ele foi? Né? De repente, entender o momento de cada um, a percepção de cada um, e aquele de 20 muitas vezes só perguntou, mas ele não queria mesmo, ele está bem onde ele está feliz onde ele está, né? Sim, e tem gente que busca sempre muito, e tem gente que já está ali e já está bem onde ele está e não quer ter esse afã de ficar subindo, né? Vários degraus. Tá. A oportunidade está lá, a gente sempre deixa isso bem aberto. Para quem se destaca, ele tem sempre ali um retorno. E às vezes o retorno não é só financeiro, sabe? A gente tem lá uma política de retenção que passa por várias coisas. O ambiente, instalações, tranquilidade para poder trabalhar, informação quando o cliente precisa, quando o funcionário precisa, né? Ele precisa de uma informação, ele sabe que ali a Triângulo trabalha de uma forma correta e bem assertiva. Então eles focam muito nisso também, de desenvolvimento profissional deles. E não, eles buscam, claro, óbvio, eles buscam melhoria da qualidade de vida através de um salário melhor. E a gente também tem essa política de premiar aqueles que realmente se destacam. Isso é uma retenção de talentos que a gente não abre mão. Tanto que nós temos ali pessoas que já têm 20 anos de casa, 10 anos de casa. Então nós não temos assim uma grande troca de funcionários, não. A retenção é bem forte também, tá? Então nós temos poucos funcionários novos. A gente tem bastante gente antiga lá. Com 32 funcionários, a média deles o mais novo tem quanto tempo? E o mais velho tem quanto tempo? O mais novo deve ter uns 3 anos. Alguma coisa assim. Uns 3 anos. E o mais velho? De casa, né? Mais velho de casa. Mais velha é a Beatriz. Ela deve ter ali uns 25 anos. Olha só que bacana. Praticamente ela chegou junto com a estruturação da empresa. Exatamente. Ela chegou junto com o Rogério. O Rogério tem 23 ou 24 anos de Triângulo. Ela chegou um pouquinho antes dele. Ah, que bacana. E essa parte, em qual momento vocês acharam que tinha que se voltar um pouco mais com essa questão de RH, para desenvolvimento para alta performance, para dar esse olhar diferenciado? Porque esse é um tremendo diferencial, né? E eu acho que isso também se explica o sucesso da quantidade de clientes, essa questão que você falou de ser assertivo, né? Porque quando você tem uma equipe feliz, uma equipe engajada, uma equipe bem estruturada tecnicamente, isso é muito visível para o cliente entender que ele está seguro, que as informações são precisas, né? Então ele fica tranquilo e você não precisa nem injetar tanta coisa em marketing, divulgação, porque o seu próprio cliente, esses 400 clientes que estão rodando por aí, eles são os seus melhores vendedores, né? Os vendedores mais ativos que você pode ter sem custo. Sem custo, exatamente. Essa virada de chave aconteceu em 2016. 2016. Numa reunião minha e do Rogério, em pé. Eu lembro disso até hoje. Nós estávamos em pé e nos encontramos ali na porta de entrada da Triângulo, que era lá no centro ainda. Lembro, onde era. Aí a gente parou ali, eu falei para ele do pessoal novo que está chegando aí, Anderson Hernandes, Pedro Neri, se ele estava assistindo o vídeo desse pessoal. Ele falou, não, me passa lá. E a gente começou a seguir. E esses toques que eles estavam dando na época, já lá em 2016... foram sensacionais. E nós nos especializamos. Nós fizemos os cursos deles todos, né? E os resultados estão sendo, assim, bem satisfatórios. Eu acho que a virada de chave foi depois de participação desses treinamentos com essas pessoas? Foi.
Essas pessoas, elas estão vindo muito forte no mercado, né? São profissionais assim que estão vindo assim num... Eles são avassaladores, né? Eles não deixam... E eu acho que não teria palavra melhor para falar do que inovadores. Express, porque é tudo muito rápido, né? Exatamente. A gente vinha daquela concepção antiga que o contador não podia nem fazer uma propaganda. O contador não podia, o CRC não deixava. Né? E eles começaram essa briga com o CRC. E os contadores foram atrás. Hoje você já pode anunciar. Você faz uma propaganda no Google, você faz vários tipos de prospecção. E então, eles vieram para ficar, não tem jeito. E vem com uma proposta assim, muito inovadora, muito moderna. Muito moderna. Um jeito diferente de se pensar, de agir, de se mostrar. Perfeito. Né? Agora eles vêm com uma parte assim, muito forte de eu sou o contador, eu estou aqui, eu quero me mostrar. E a gente, durante muito tempo, a gente aprendeu e foi meio que podado, entre aspas, a não se mostrar. Né? Só executar e ficar ali quietinho. Era aquele boca a boca, né? É o cliente indicando o cliente. Você não saía para captação. Então, isso restringiu muito, atrasou muito a vida dos contadores como um todo. Hoje você vê o pessoal anunciando, você vê o pessoal engajado nos cursos, se mostrando realmente, como você mencionou. A gente está se mostrando, a gente está no mercado, está aqui. Por que não, né? É verdade. Não, e é importante, é de suma importância que você apareça hoje, porque o papel do contador mudou muito, né? Mudou demais. Então, ele continua fazendo toda aquela parte que ele já fazia, técnica, de entrega, né? De obedecer às regras do jogo, todas as obrigações que as empresas têm e que precisam ser cumpridas, e são muitas, e cada vez chega mais, né? Perfeito. Cada vez a gente tem que estudar mais, se aprimorar mais, reciclar mais, mas agora vem também com toda essa pegada de como a gente também pode se orientar de uma outra forma para que a gente possa ter tempo hábil para se mostrar para o mercado, para se vender no mercado. Perfeito. E para atender o cliente numa outra esfera. A esfera onde você também vai dar, fazer todas essas entregas das obrigações, mas você ser um consultor, exatamente. Né, que você vai ser orientador, que você vai dar todas as diretrizes ali para o crescimento do seu cliente. Como o seu cliente pode fazer para melhorar faturamento, melhorar a estabilidade econômica dele, crescimento da empresa, né? Então, uma coisa que a gente já fazia, mas a gente fazia de uma maneira tímida, muito escondidinha. Perfeito. E agora esse pessoal vem de uma forma de como a gente tem que se mostrar no mercado. Exatamente. Né? É uma tendência. A gente está aí às vésperas, né, de uma grande reforma tributária. A gente espera que agora aconteça, Que agora aconteça. Eu ouço falar desde lá de trás, desde 1990, reforma tributária, mas está lá. Eu vi uma entrevista do Haddad, está lá, a reforma está pronta. Qual vai ser o impacto disso na contabilidade? Eles estão dizendo que as apurações vão diminuir, que o ICMS vai sumir. Como será isso no setor fiscal? Vai sobrar tempo ali? O setor fiscal ainda vai ser um setor de grande excelência. Então, essa migração para contador-consultor, ela se torna cada vez mais necessária em virtude de tudo que a gente está vivendo. Cada vez mais importante, isso é verdade. Exatamente. Porque é um novo cenário, né? A gente tem que estar se readaptando a todo momento, porque a cada ano que passa é uma novidade no mercado, é uma exigência diferente que as empresas fazem, de certa forma, algumas vezes até intuitiva, outras mais impositivas, né? Mas, assim, tudo que vem passando, essas transformações que a gente vem passando de forma global e todo esse caldeirão que acontece internamente aqui no Brasil, principalmente a parte política nossa, que nos causa muita instabilidade, né? Muita insegurança jurídica também que a gente tem aí pairando e tal. Mas a gente não pode parar, a gente tem que continuar estudando, continuar entregando e buscando formas de melhorar cada vez mais essa nossa entrega. Então, vai acabar com a reforma, vai diminuir algum departamento, vai desburocratizar, vai aumentar a burocracia, como é que vai ser feito? Né? Então, enquanto a gente vai pensando nisso, a gente vai pensando também como a gente entregar um outro tipo de serviço. Exatamente, né? Exatamente. É olhar no futuro, é olhar para você perceber que algo pode acabar, mas que você pode criar algo novo.
Hoje você tem o BPO financeiro, que já está funcionando em muitos escritórios. É um outro nicho, né? Que é um outro nicho, claro. Mas é algo interessante também. Então, você vê coisas que vão desaparecendo e novas coisas que vão vindo, né? Que vão surgindo, que vão surgindo. Então, é interessante nesse ponto também. É muito dinâmico, né? O nosso segmento é um segmento muito dinâmico. A gente tem que participar de palestras, workshops, treinamentos, cursos, muitos eventos, né? Eventos do SESCOM, que tem uma qualidade muito boa também nesse preparo para as empresas, para o próprio profissional, né? Atuar com tranquilidade na área. Aí a gente vê esse pessoal com essa roupagem nova, falando sobre marketing digital, sobre contabilidade digital, a contabilidade digital, que era um tabu, né? Era um motivo de briga durante muitos anos, né? Uma briga constante, os contadores mais convencionais, com o CRC, com o SESCOM, aquela briga, não pode aparecer esse pessoal, tal. E eles vieram firme, forte, de uma forma muito incisiva para ficar mesmo, né? Então, é a gente que tem que se adaptar a uma nova era, né? Exatamente. Tem muitos contadores, inclusive, migrando do tradicional para o digital, outros mesclando, né? É o que a gente tem feito. A gente está procurando exatamente essa mescla. A gente é uma contabilidade digital. Hoje, todo o envio de documentação, toda a nota fiscal, toda aquela parafernália, documentos fiscais, extratos, tudo digital. Porém, o atendimento, a gente tá ali. Se você quer falar, pode ligar. Você sempre vai ter um profissional da área para poder conversar e tirar suas dúvidas. E é um profissional com conhecimento da causa, né? Esse que é o diferencial. Exatamente. Em contabilidades digital, você tem que abrir um ticket e esperar o retorno daquele profissional. Então, você tem uma demanda ali até eles atenderem todos os clientes. Aqui não, você procura, você encontra. A gente está aqui, vamos te ajudar. Essa é a proposta. E particularmente tem muita gente, eu me incluo nisso, que não gosta de falar de forma virtual. Quer ter contato. Pelo menos por telefone, que seja por telefone, mas eu quero ter certeza de que eu estou falando uma coisa que a pessoa está entendendo que eu preciso. E não ficar tentando algumas daquelas infinitas opções que não são nenhumas das que eu quero e que ele não vai poder me ajudar e vai voltar o tempo todo para volta para um. Então, eu acho que quando você tem a tecnologia trabalhando a seu favor, que vai aumentar a sua produtividade, a agilidade na prestação da informação, mas você consegue pegar toda essa tecnologia que hoje a gente tem no mercado, né, extrair o de melhor que ela tem, colocar dentro da sua empresa e pegar bons profissionais, que eles estão bem situados no mercado, que eles estão totalmente alinhados com a tecnologia e também a atual situação da legislação, é perfeito. Como você falou, é perfeito, não tem outra palavra para dizer. Então, você resume isso daí numa excelência na entrega do teu trabalho, porque você reúne o que tem de mais novo com o que tem de mais convencional, que não tem nada mais convencional do que o conhecimento, né? Perfeito. Porque você isso não vai mudar. vai agregando a experiência de muitos anos. Você só é bom naquilo que você faz se você tem uma experiência, tem uma certa bagagem, né? A gente está falando de uma empresa de 53 anos, está falando de só um dos profissionais com 35 anos de carreira, 25, 28, 24. Então, a gente tem ali um grupo muito coeso de gente que realmente sabe o que está falando. Então, a gente junta a experiência com a tecnologia, a novidade, para poder fazer uma entrega melhor. Então, eu acho que o grande diferencial é que as contabilidades, por mais relutantes que elas sejam, as mais tradicionais, ela tem que entender que o que ela fazia há anos atrás, que estava dando muito certo, ela vai ter que mudar a forma de fazer, ou a forma de entregar, ou a forma de apresentar para que ela tenha sucesso nos próximos anos. Porque até eu estava numa palestra e eu vi o pessoal falando, eu achei que foi uma frase muito bem colocada, né? O que te trouxe até aqui, talvez não vai ser o que vai te levar até onde você quer daqui para frente, assim como as pessoas, né? Então, você vai ter que se moldar. Perfeito. Você vai ter que mudar as pessoas, quem está do seu lado, não necessariamente mudar a pessoa, né? Trocar de pessoa, mas fazer com que essa pessoa, junto com você, tenha uma evolução na forma de pensar, na forma de planejar, e a empresa da mesma forma, né? Tem que ter essas mudanças. O que eu fiz até aqui deu muito certo até aqui, mas será que para o futuro isso vai me garantir? Não.
Provavelmente não, porque o mercado exige cada vez mais de coisas novas, de coisas mais rápidas. Então a gente tem que ir se adequando o tempo todo, né? E eu particularmente fico muito feliz quando vejo uma empresa de 53 anos com uma pegada assim tão forte de estar acompanhando. Com certeza vai ficar mais 53 anos e mais e mais e mais, porque vem os gestores com uma mentalidade muito moderna, né? E muito ágil de pensamento de o que fazer para evoluir, né? E é muito bacana. E falar sobre pessoas, né? Exato. A gente As preza muito pessoas por têm que elas. estar lá. A gente preza muito por isso. Preza por pessoas e tecnologia. O casamento tem que haver, tem que ser perfeito. A entrega tem que Exatamente. ser perfeita para o cliente, né? O cliente tem que se sentir confortável, porque ele encontra pessoas ali para poder conversar. E se sentir também que ele está num caminho de modernidade, que ele tem aquela modernidade à disposição dele. Muitos são ainda reticentes, muitos clientes, os mais antigos. Mas o pessoal mais jovem que está chegando, eles não querem mais pegar aquela caixa de documentos e mandar para o contador. Não, é tudo online, é muito rápido a coisa, né? Então, essa pegada jovem tem que existir sempre. Essa pegada de mudança, de novos caminhos. A gente tem canais de WhatsApp que são muito rápidos também. A gente ainda fala no telefone, né? Mas o pessoal que está chegando, Muito WhatsApp, né? eles não querem muito falar no telefone. Eles querem ali, manda mensagem que é a resposta na hora. Então, a gente tem ali o pessoal, a equipe que fica ali monitorando o WhatsApp e respondendo. Toda consulta que a gente tem, a gente responde em tempo real não, né? Sempre demora ali, mas o tempo de resposta não é tão alto. A gente Até procura. porque você não pode nem ser muito rápido, muito demorado, porque assim, hoje esse pessoal que chega. Antigamente o pessoal do telefone ainda guardava um pouquinho, você tinha que atender e tal, respondia, você não tinha resposta, falava, olha, Te ligo daqui vou a verificar e pouco. te retorno em seguida. E esse em seguida pode ser até o final do dia, no dia seguinte e tal, né? Aí veio o e-mail, aí começou a coisa a ficar um pouco meio apertada, né? Olha, tipo assim, o e-mail, você ainda não me respondeu, você recebeu? Recebi. Aí você olha lá e fala, nossa, mas acabou de me mandar, tem 3 minutos, eu estava fazendo outra coisa. Tá, eu já vou te responder e já te mando. E aí veio agora o WhatsApp, né? O WhatsApp, aí a exigência é É full muito time. maior. Ele acabou de entregar, de fazer a pergunta, Ele tá te cobrando subiu, ali embaixo. subiu lá o sininho, Aham. ele já tem resposta, tem resposta. Se você demora muito, ele te liga para perguntar, você viu? Eu tô te perguntando. Nossa, já tem um tempão. Aí você vai olhar lá, tem 10 minutos. Não, só um minutinho, que tá na sequência, tem outra pessoa para A gente responder. costuma sempre deixar combinado com o cliente que o nosso tempo de resposta, dependendo da pergunta, é até 3 horas. Se for uma legislação muito específica de determinado estado, ou venda para o exterior, alguma coisa assim, então a gente pede ali umas 3 horas, que é para garimpar e passar com assertividade para o cliente. Então, quando a gente capta o cliente, ele já sabe, ó, eu vou mandar uma pergunta, ok, vou verificar. Então a gente já tem isso estabelecido. 3 horas para você receber sua resposta. Isso é bom. Isso é ótimo, sabe por quê? Porque dá segurança para ele, porque é melhor demorar um pouquinho, Sim. né? E dar uma resposta que não lhe vai causar Embasada, problema, exato. do que dar uma resposta rápida que pode prejudicar ele em alguma atividade, alguma ação que ele está precisando resolver ali. É isso né? mesmo. A gente procura sempre ter muita atenção. E a responsabilidade, né? Hoje a informação, a qualidade da informação tem que ser precisa, porque você pode ocasionar o quê? Multas, caminhões parados, toda aquela coisa que a gente conhece, né? Em impostos da Receita Federal aí pelo país. Então a resposta ela tem que ser muito clara e muito assertiva, para não gerar nenhum tipo de problema. Vocês são segmentados lá ou por enquanto não? Pensam em fazer isso? A gente chegou a pensar isso um tempo, mas desistimos. O que a gente gosta é dos desafios, né? Então a gente gosta de saber um pouco de indústria, um pouco de comércio, um pouco de serviço, associações que a gente tem lá. Então a gente acaba fazendo tudo isso, acaba ficando mais pungente, sabe? Você fica ali, todo mundo, você conhece tudo, hoje você vê como é que funciona uma associação, amanhã você vê como que está o IPI, a mudança que teve no IPI, no ICM. É o nosso DNA, sabe? A gente gosta disso. E é legal você pontuar isso, porque assim, hoje tem um movimento muito forte de migração para você ficar nichado, né? Ir lá e pegar um setor, determinar ali e fazer aquele nicho ali e trabalhar com aquilo. E aí a gente vem com uma empresa já estabelecida,
bem firmada no mercado, que está muito ligada à tecnologia, todas essas inovações que estão acontecendo ao seu redor, mas que tem um posicionamento diferente do que a grande maioria está indo, né? Isso mostra a maturidade, a segurança que vocês têm de poder falar por quê. Vocês têm vários funcionários e todos eles bem capacitados, né? Então, isso dá essa tranquilidade para vocês pegarem e falar: olha, a gente aceita qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento, porque a gente manda bem, né? Vamos traduzir assim. A gente manda bem de uma forma bem despojada de falar, de todos os segmentos, porque o nosso pessoal é preparado para isso. Então, é mais um diferencial aí, mais uma coisa bacana que a gente tem, porque é um movimento forte, está indo de um lado, e vocês estão muito tranquilos, muito seguros de continuar nesse outro modelo de negócios que vocês fizeram. Até porque modelo de negócio é isso, né? A gente tem um modelo e necessariamente aquele modelo que você tem, que está dando um tremendo sucesso, pode ser uma base para mim, mas não que necessariamente seja exatamente aquilo que eu tenha que seguir para ter o meu sucesso. Perfeito. Né? Exatamente, porque cada caso é um caso, né? O pessoal que nicha, eles entre as vantagens, eles dizem que você se torna especialista só naquilo, mas você se torna especialista só naquilo. Tem tantas outras coisas acontecendo e você não está sabendo. Então a gente procura sim atender todos, nichar comércio, indústria, serviço. Por quê? Porque o time também vai aprendendo isso. Então quando aparece qualquer tipo de trabalho, hoje em dia muitos escritórios já não querem nem empresa de lucro real, né? Tem escritórios que os clientes chegam lá, ó, sou lucro real. Não quero mais. Lucro real é a nossa expertise. Eles estão aí e são os que mais trazem retorno para o escritório. O caso do ICMS, PIS e COFINS do ICMS, tirou da base de cálculo o ICMS do PIS e COFINS. Quem não tinha lucro real e presumido, não ganhou nada. Quem tinha muito lucro real e presumido, foi lá, compensou, junto com o cliente ganhou, o escritório ganhou e todo mundo ficou feliz. Então, aí tem essas expertises. Você pode também conversar com o seu cliente e preparar ele, né? Para mudança de regime, né? O teu pessoal tem essa condição de fazer essa análise e falar assim, olha, se você mudar de regime, fica tranquilo que eu continuo com você. Perfeito. Não é? Porque tem algumas situações que algumas empresas contábeis vão falar, olha, não sei se é muito bom, porque se você for, eu não posso mais te acompanhar, porque lucro real eu não faço. Né? Você vai ter que procurar uma outra empresa. Aí ele já está muito ligado ali àquele profissional de contabilidade, aquela empresa, ele não quer mudar. Então, você também trabalha com essa possibilidade de que ele pode crescer o tanto que ele quiser, que vocês vão estar juntos, né? Ficar com a gente, orientando e achando os melhores caminhos. Perfeito. Olha quanta coisa bacana a gente ficou sabendo aqui de um formato bem diferente que a Triângulo faz para os seus clientes. Quantas entregas, né? Quanto que ela buscou ao longo desses 53 anos de ir acompanhando o mercado e se aprimorando, cuidando da equipe, cuidando dos próprios profissionais ali, gestores, como que eles fazem para poder melhorar e acompanhar toda essa evolução tecnológica que a gente tem, toda essa mudança de perfil, de visualização do profissional contábil, das empresas de contabilidade. E foi um bate-papo muito legal mesmo. Eu acho que deu para dar um direcionamento bacana para quem está acompanhando a gente. Eu acho que a ideia é essa, é a gente colocar coisas aqui que façam com que vocês se identifiquem, com que vocês pensem, para poder se programar melhor para o futuro, ou por que não, até para mexer em alguma coisa agora, né? Dejair, o que você gostaria de pontuar, deixar algum recado, fixar alguma coisa para o pessoal que está nos acompanhando? Baseado nisso que a gente conversou mesmo. Fiquem atentos à tecnologia, pessoas, processos, que o caminho é esse. Se dedicando a isso, nada vai dar errado. Muito bacana mesmo. Tá. Jair, muito obrigado por sua participação. Um prazer. Se o pessoal quiser entrar em contato com você ou em contato com a Triângulo, como que eles fazem? Onde fica a Triângulo e quais são os meios de contato? A Triângulo fica aqui do lado da associação, aqui na João Bernardo Medeiros 266, tá? Qualquer coisa, precisar, vem tomar um café com a gente. Tem o nosso site, triangulocontábil.com.br. É só acessar lá, tem o WhatsApp, tem todos os canais de telefone, WhatsApp, e-mail, o que o cliente quiser, está lá disponível. Então tá ótimo, muito obrigado. Tá bom? Eu que agradeço.
Gente, esse foi o Dejair Zagueto, um dos sócios lá responsável pela Triângulo Contabilidade, que fica aqui do ladinho, uma empresa já antiga no mercado. Eu sou a Silvana Araújo, foi um prazer estar com vocês. E esse foi mais um programa da edição podcast Conexão Contabilidades. Até uma próxima, fiquem com Deus.